Naquele dia ensolarado, a atmosfera do grandioso salão de festas do palácio estava repleta de sorrisos, risadas e um ar de expectativa. Os convidados, elegantemente vestidos, se moviam entre mesas decoradas com requinte, enquanto a música suave preenchia o ambiente. Mas, em meio a tanta beleza e alegria, um homem chamado Daniel, com seu terno simples e bem passado, se destacou, não pela sua elegância, mas pela forma como todos pareciam evitá-lo. Com 35 anos, Daniel havia dirigido por 3 horas desde a capital para testemunhar a união de amigos próximos. No entanto, conforme adentrava o espaço, uma dúvida começou a se infiltrar em sua mente: teria sido uma boa ideia estar ali. Ao se aproximar da entrada, um segurança barrava seu caminho, perguntando com um olhar desconfiado: "Desculpe, você tem convite?" Enquanto outros convidados passavam sem dificuldades, Daniel apresentou a elegante evitacão com bordas douradas, que parecia ser examinada como se fosse uma nota de dinheiro falsa. Após alguns momentos de hesitação, o segurança finalmente permitiu sua entrada. Dentro do salão, Daniel percebeu que as conversas se silenciaram ao seu passar, e grupos de pessoas se afastavam sutilmente, criando bolhas de espaço ao seu redor. Uma senhora de cabelos grisalhos sussurrou para sua acompanhante: "Quem é aquele jovem? Não me lembro dele na família." Sentindo-se como um estranho em meio a todos, Daniel se dirigiu até uma mesa vazia na parte de trás do salão. Embora não houvesse cartões com nomes, ao tentar se sentar, uma mulher de meia-idade se aproximou rapidamente, dizendo de forma descarada: "Desculpe, esses lugares são reservados para a família do noivo." A falta de qualquer sinal de reserva não a impediu de mentir. "Claro, sem problemas", respondeu Daniel, mantendo a calma enquanto se mudava para outra mesa. Infelizmente, a cena se repetiu mais 2 vezes. Cada recusa vinha acompanhada de olhares curiosos e sussurros maliciosos, como se sua presença fosse uma mancha na festa. Finalmente, ele se acomodou em uma cadeira isolada próxima à saída dos garçons, onde ninguém se importava em reclamar. O garçom passou por ele 4 vezes, servindo champanhe a todos, mas não se preocupou em oferecer um copo a Daniel. Quando finalmente ele acenou para pedir uma bebida, o jovem atendente gaguejou: "Oh, preciso verificar se ainda temos disponível." E desapareceu por 20 minutos. Durante a cerimônia, Daniel observou um padrão sutil, mas sistemático, de discriminação. Enquanto todos trocavam cumprimentos calorosos, ele permaneceu em silêncio. Fotos em grupo eram organizadas, mas ele nunca era convidado a se juntar. Era como se ele fosse invisível, exceto quando sua presença parecia incomodar alguém. A noiva, resplandecente em seu vestido de renda francesa, circulava entre os convidados, mas ao encontrar os olhos de Daniel, parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. "Desculpe", disse ela aos parentes ao seu redor, virando-se rapidamente e se afastando. Naquele momento, Daniel percebeu que ela o reconhecera, mas decidiu ignorá-lo. Enquanto todos ao seu redor celebravam efusivamente, ele permanecia só, observando em silêncio. Seu rosto mantinha uma serenidade, mas seus olhos carregavam um mistério que ninguém mais conseguia decifrar, uma calma que só existe em quem carrega um segredo poderoso demais para ser revelado antes do tempo certo. Se você já sentiu o peso da discriminação silenciosa, sabe que às vezes a melhor resposta não é confrontar de imediato, mas sim esperar estrategicamente pelo momento certo. Daniel se viu em um cenário que mais parecia um pesadelo, em meio a uma celebração que deveria ser alegre. O DJ anunciou o início da dança dos padrinhos, e os casais elegantes tomaram a pista de dança com graça. Cada movimento deles parecia coreografado não apenas para acompanhar a música, mas também para excluí-lo sistematicamente da festa. Ele, que havia esperado ansiosamente por este dia, agora se sentia como um intruso. Quando decidiu ir ao bar, 3 homens de meia-idade bloquearam seu caminho, disfarçando-se em uma conversa animada sobre investimentos. "Desculpe, amigo", um deles disse, sem olhar nos olhos de Daniel. "Estamos um pouco ocupados aqui." O riso do grupo ecoou, mas os olhares que trocaram eram frios e calculistas. Daniel recuou, percebendo que eles haviam se posicionado estrategicamente para impedi-lo de se aproximar. A situação piorou quando ele tentou ir ao banheiro. De maneira inexplicável, a fila parecia reorganizar-se a cada passo que ele dava. Homens que chegaram depois dele eram empurrados para a frente, enquanto conversas surgiam repentinamente para bloquear seu caminho. Após 20 minutos de espera, ele desistiu e decidiu sair para o jardim. No terraço externo, Daniel finalmente encontrou um momento de tranquilidade. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida: "Estou aqui, como esperado." A resposta não demorou a chegar, exigindo provas concretas. Ele relatou cada detalhe, sentindo-se cada vez mais isolado. Quando guardou o telefone, não percebeu que a mãe da noiva, Sra. Coleman, o observava pela janela. Ela se aproximou do terraço com a determinação de um general prestes a iniciar um ataque. "Com licença, jovem", sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Este é um evento privado. Não acho que você deva estar aqui sozinho."
Seus olhos percorriam Daniel de cima a baixo, à procura de falhas em sua aparência impecável. Estou apenas pegando um pouco de ar fresco, Daniel respondeu, tentando manter a calma. Ar fresco. A senhora Coleman riu de forma desdenhosa. Escute com atenção. Não sei como você conseguiu esse convite, mas sugiro que desapareça antes que meu marido chame a segurança de verdade. Conhecemos todos nesta cidade, e você definitivamente não pertence ao nosso círculo. Daniel permaneceu imóvel, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Entendo sua preocupação, disse ele, tentando manter a compostura. Minha preocupação. A voz dela subiu um tom. Minha filha está vivendo o dia mais importante de sua vida, e não vou permitir que pessoas como você o estraguem. As palavras finais carregavam um veneno que não precisava de explicação. Nesse momento, outros convidados começaram a se reunir no terraço. Margaret Whitfield, uma socialite local conhecida por suas opiniões conservadoras, se aproximou com um sorriso forçado. Pros aqui, Gloria? Ela perguntou, embora seus olhos já tivessem catalogado Daniel como uma ameaça. Só esclarecendo algumas coisas sobre convites e propriedade social, respondeu Sra. Coleman. Daniel observou o grupo se formar ao seu redor. 8 pessoas, todas com a mesma expressão de superioridade disfarçada de preocupação. Ele reconheceu o padrão. Já havia visto essa formação antes, em outras situações, com outras famílias. A cada instante, a sensação de ser um outsider se tornava mais palpável, e Daniel sabia que a batalha ali estava apenas começando. Margaret olhou para Daniel com um olhar maternal que misturava condescendência e preocupação. Você sabe, querido, começou ela, às vezes as pessoas ficam muito animadas quando recebem convites para eventos sofisticados, mas é fundamental conhecer seus limites. Entende? Naquele momento, o noivo surgiu na varanda, à procura de sua sogra, Robert Coleman Jr., herdeiro de uma dinastia de seguros. Ao notar a cena, ele parou abruptamente. Mãe, o que está acontecendo aqui? Não é nada demais, querido. Apenas estou orientando esse jovem sobre etiqueta social, respondeu Margaret, enquanto Daniel observava a troca de olhares. Robert fixou o olhar em Daniel, uma mistura de curiosidade e desconforto passando por seu rosto. Eu te conheço de algum lugar, disse ele, quebrando o silêncio constrangedor que se seguiu. Daniel manteve a expressão neutra, mas os olhos se encontraram de forma intensa, fazendo Robert recuar ligeiramente. Acho que não nos conhecemos, Daniel finalmente respondeu, sua voz calma. Tem certeza? Sua cara me parece familiar, retrucou Robert, franzindo a testa enquanto buscava em sua memória. M.R.S. Coleman, percebendo a tensão, interrompeu rapidamente. Robert, querido, você precisa voltar para seus convidados. Nós cuidaremos disso. Mas Daniel já havia captado o que precisava, o reconhecimento nos olhos de Robert, o pânico disfarçado de M.R.S. Coleman e a maneira como Margaret se afastou inconscientemente, como se sentisse a eletricidade no ar. Claro, disse Daniel suavemente, guardando o celular no bolso. Não quero causar mais mal-entendidos. Ao se virar para sair, ouviu M.R.S. Coleman sussurrar para Margaret, preciso falar com Amanda imediatamente. Se ela convidou essa pessoa, precisamos entender o porquê. Enquanto caminhava de volta ao salão, Daniel percebeu que, aos 35 anos, havia aprendido que as pessoas revelam mais de si mesmas quando pensam que não estão sendo observadas. E naquele dia, cada revelação estava sendo cuidadosamente documentada. Ao entrar no salão principal, avistou Amanda, a noiva, visivelmente agitada perto da mesa do bolo. Ela conversava intensamente com 2 madrinhas, e seus gestos denunciavam o crescente estresse. Quando uma das amigas apontou discretamente para Daniel, Amanda balançou a cabeça com fervor, como se estivesse negando algo de extrema importância. Era fascinante observar como uma pessoa podia estar cercada por celebração e ainda assim exalar pânico puro. Amanda olhava constantemente na direção de Daniel, mas desviava o olhar rapidamente sempre que percebia que ele estava observando. Foi então que o fotógrafo oficial do casamento se aproximou de Daniel, câmera em punho. Com licença. Você se importaria de se afastar por um momento? Estou tentando capturar a festa sem interferências visuais. Interferências visuais, Daniel repetiu, mantendo a calma. Bem, você sabe, pessoas que não se encaixam na estética do evento. Um sorriso se formou em seu rosto pela primeira vez naquele dia, mas não era um sorriso amigável. Cada insulto, cada exclusão, cada momento de crueldade estava sendo catalogado mentalmente. O que aquelas pessoas não sabiam era que Daniel não estava ali como uma vítima, ele estava ali como uma testemunha silenciosa, observando suas naturezas se revelarem em tempo real. E todas essas revelações logo se mostrariam extremamente úteis. Enquanto observava Amanda se esconder atrás de uma coluna sempre que seus olhares se cruzavam, Daniel percebeu que ela não estava apenas evitando um convidado inconveniente. Havia algo mais profundo, um medo palpável que a fazia se afastar.
E, no fundo, ele sabia que, de alguma forma, aquele evento estava prestes a se tornar um marco em suas vidas. Amanda se escondia atrás de um pilar, tentando evitar o confronto com as consequências de decisões tomadas há muito tempo. Essas escolhas, que ela pensava ter deixado para trás, finalmente estavam cobrando seu preço. Enquanto isso, Daniel, com a experiência adquirida em sua atuação na documentação legal, discretamente retirou um pequeno gravador digital do bolso. Ele sabia que as evidências audiovisuais eram mais poderosas do que qualquer testemunho oral. Cada comentário preconceituoso, cada exclusão sistemática, cada momento de crueldade estava sendo registrado em alta definição. Teste, murmurou quase inaudivelmente, ajustando os níveis de áudio. O dispositivo captou sua voz baixa com clareza, mesmo com a música alta do DJ ao fundo. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Como estão as coisas aí, David? Daniel digitou rapidamente. Exatamente como esperávamos, talvez pior. A resposta veio em segundos, documentando tudo. Precisamos de provas sólidas para segunda-feira. Daniel esboçou um sorriso sutil. Cada segundo conta. Eles estão se superando. David Peterson não era apenas um colega de trabalho, era seu parceiro em um dos maiores escritórios de advocacia de direitos civis do Estado. Juntos, haviam derrubado 3 grandes corporações por discriminação racial no último ano. O caso que estavam investigando há 8 meses estava prestes a alcançar seu clímax. E aquele casamento era muito mais do que uma celebração social, era uma operação de inteligência cuidadosamente planejada. Foi então que a Sra. Coleman voltou ao terraço, desta vez acompanhada de reforços. Ela trazia consigo o patriarca da família, o Coronel Coleman, um veterano aposentado e figura política conhecida na região. Aos 72 anos, ele ainda irradiava a autoridade militar que usou para construir um império imobiliário baseado em valores tradicionais e padrões de qualidade, códigos, não tão sutis, para a exclusão racial sistemática. Jovem, a voz do coronel cortou o ar como um comando militar. Minha esposa me informou sobre sua presença inadequada em nosso evento familiar. Daniel se levantou respeitosamente. Coronel Coleman, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Os olhos do velho militar se estreitaram. Havia algo na postura de Daniel, na forma como ele mantinha contato visual direto, que o incomodava profundamente. Honra, repetiu o coronel com desdém. Jovem, honra se conquista através de serviço, sacrifício e contribuição para a sociedade. Não se conquista metendo-se onde não pertence. Entendo perfeitamente sua perspectiva, senhor. A resposta calma e articulada pegou o coronel de surpresa. Ele esperava gaguejos, intimidação, talvez um pedido de desculpas humilde. Em vez disso, encontrou uma compostura que reconhecia de outros oficiais, a confiança silenciosa de alguém que possuía informações privilegiadas. De onde você conhece nossa Amanda? Perguntou a Sra. Coleman, juntando-se ao interrogatório. Daniel pausou deliberadamente, permitindo que o silêncio se estendesse até se tornar desconfortável. Nossa história é complexa. Alguns capítulos são melhores deixados para momentos mais apropriados. O eufemismo fez o sangue de Amanda gelar. Do outro lado da sala, ela observava a conversa com uma crescente sensação de pânico. A cada segundo que Daniel permanecia naquele ambiente, ele caminhava mais próximo do abismo que Margaret Whitfield se esforçara tanto para evitar nos últimos 3 anos. A tensão no ar era palpável quando Margaret se aproximou novamente, desta vez acompanhada por 2 amigas igualmente bem vestidas e venenosas. Coronel, este jovem está perturbando todos os convidados. Talvez seja hora de medidas mais diretas, sugeriu Margaret, olhando para Daniel com um sorriso cruel. Que tipo de medidas? Daniel perguntou, mantendo a calma enquanto ativava discretamente o modo de gravação de seu celular. Aquelas que pessoas como você entendem, respondeu Margaret, com um olhar que transparecia desprezo. Daniel assentiu, pensativo. Investigações são realmente úteis. Às vezes, revelam informações fascinantes sobre todos os envolvidos, disse ele, com um tom neutro, quase professoral, que começou a inquietar o grupo. O jeito como Daniel aceitava cada insulto sem reagir emocionalmente era perturbador. Ele parecia mais um colecionador de dados do que alguém que estava sofrendo humilhação. Sabe de uma coisa? O coronel disse, perdendo a paciência. Vou ligar pessoalmente para o xerife Martínez. Ele me deve alguns favores e pode arrumar uma razão legal para te expulsar daqui. Xerife Martínez. Daniel repetiu, com uma calma que escondia um profundo conhecimento. A maneira como pronunciou o nome fez o coronel hesitar, como se Daniel soubesse algo sobre a relação deles que poderia ser problemático. Foi nesse momento que Amanda, não conseguindo mais ignorar a situação, atravessou o salão com determinação forçada. Seu vestido de noiva esvoaçava dramaticamente enquanto os convidados abriam passagem. Mãe, pai,
Parem com isso imediatamente, disse ela, tentando soar autoritária, mas sua voz traiu o nervosismo que sentia. Amanda, querida, começou a Sra. Coleman. Estávamos apenas, sei exatamente o que vocês estavam fazendo, interrompeu Amanda, olhando para Daniel com uma expressão cuidadosamente controlada. Obrigada por ter vindo. Foi inesperado, mas eu aprecio o gesto. A declaração pública pegou toda a família de surpresa. O coronel olhou de sua filha para Daniel com uma desconfiança crescente. Amanda, respondeu Daniel, fazendo uma reverência quase formal. Parabéns pelo seu casamento. Espero que seja tudo o que você merece. A palavra merece carregava um peso que não passou despercebido. Amanda estremeceu visivelmente. Vocês se conhecem? Perguntou Margaret, frustrada por perder o controle da situação. Sim, nós nos conhecemos, disse Amanda rapidamente. Daniel é um conhecido de anos atrás. Faculdade de Direito. Uma mentira que Daniel sabia ser falsa. Ele nunca havia frequentado a mesma universidade que Amanda, e a expressão dela deixava claro que ela estava desesperada para controlar a narrativa sem revelar a verdade. Que interessante, murmurou Daniel, observando a cena com um leve sorriso. A memória de Amanda sobre os dias de universidade tinha uma qualidade quase poética, como se as lembranças dançassem ao seu redor, moldando-se conforme a narrativa que sua mente decidia criar. Mas ali, no salão iluminado, a tensão no ar era palpável, especialmente quando o coronel, seu pai, fez uma pergunta incisiva. Amanda, se vocês estudaram juntos, por que toda essa confusão sobre a sua presença aqui? Não há confusão, pai. Apenas um mal-entendido, Amanda respondeu, tentando manter a compostura. Daniel, por outro lado, observava o relógio de forma discreta. 3 horas e 17 minutos de gravações de alta qualidade, discriminação sistemática, ameaças veladas, mentiras documentadas. Agora, Amanda se via forçada a inventar histórias contraditórias em tempo real. Seu celular vibrou, um relatório de status. Era David. Daniel digitou rapidamente, protagonista em pânico. Começando a mentir em público. A família inteira agora envolvida. As evidências se multiplicando exponencialmente. Perfeito. Lembre-se, quanto mais eles falam, mais munição nos dão para segunda-feira. Continuo provocando-os sutilmente. Ele guardou o celular e esboçou um sorriso educado para a família Coleman. Bem, Amanda, já que você mencionou nossos tempos na faculdade, talvez seja apropriado compartilhar algumas memórias daquela época com seus pais. O terror nos olhos de Amanda foi instantâneo e inconfundível. Daniel, talvez não seja a hora, ela tentou intervir. Ao contrário, Daniel continuou com tranquilidade. Casamentos são ocasiões perfeitas para celebrar todas as jornadas que nos trouxeram até aqui, todas as decisões, todas as escolhas, todas as consequências. A mãe de Amanda percebeu a aflição da filha. Amanda, querida, você está bem? Parece um pouco pálida. Estou bem, mãe. Apenas cansada. Foi um longo dia, respondeu Amanda. Daniel observava as mentiras se multiplicarem em camadas. Amanda não estava apenas tentando esconder sua reação, ela estava criando desculpas para justificar reações que ainda nem tinha tido. Claro, ele concordou gentilmente. Dias importantes podem ser reveladores. Às vezes, o peso das decisões passadas torna momentos especiais um pouco mais complicados do que esperávamos. O coronel, finalmente perdendo a paciência, interrompeu. Chega. Eu não sei qual é o jogo que você está jogando, jovem, mas isso acaba aqui. O xerife Martínez estará aqui em 20 minutos, e você explicará a sua presença injustificada a ele. Na verdade, Daniel disse calmamente, checando seu celular novamente, acho que o xerife Martínez pode estar um pouco ocupado esta noite. Assuntos urgentes relacionados a certas investigações federais que estão se encerrando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como poderia Daniel saber sobre investigações federais? Como ele poderia prever a agenda do xerife? Foi então que Amanda percebeu que havia subestimado completamente a situação. Daniel não era apenas um convidado inconveniente tentando envergonhá-la, ele estava ali com um propósito específico, armado com informações que ela achava enterradas para sempre. E a cada minuto que passava, não apenas sua própria humilhação era documentada, mas um caso estava sendo construído que poderia destruir muito mais do que sua festa de casamento. Enquanto a família Coleman trocava olhares confusos, Daniel verificava discretamente seus arquivos digitais. 8 meses de investigação meticulosa, 3 anos de planejamento paciente, e agora horas de evidências em tempo real de discriminação. Na segunda-feira, quando David Peterson apresentou o caso completo ao Tribunal Federal, o conceito de justiça ganhou um novo significado para todos os presentes. Daniel estava ansioso, seu telefone vibrara com uma mensagem que iluminou seus olhos, mandado federal aprovado.
Operação autorizada para execução imediata. FBI a caminho. David. Com um sorriso de satisfação, Daniel respondeu rapidamente: perfeito. Todos os protagonistas reunidos. Provas coltadas. Iniciando a fase final. A tensão no ar era palpável, e Amanda observava a troca de mensagens com um horror crescente. Daniel, talvez possamos conversar em particular sobre a nossa situação, sugeriu Amanda, nervosa. Ele guardou o celular calmamente e encarou. Engraçado como você finalmente reconhece que existe uma situação entre nós, Amanda. A impaciência do coronel Coleman transbordou. Chega desse papo misterioso, Xerife Martínez, exclamou, ao notar um homem que entrava no salão. Perfeito. Xerife, preciso que você remova esse indivíduo do meu evento familiar. O xerife Martínez parou no meio da sala ao avistar Daniel. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Senhor advogado-geral Washington, sua voz tremia, evidenciando o reconhecimento e o terror. Xerife Martínez, Daniel cumprimentou-o formalmente. Acredito que você esteja aqui a trabalho esta noite. Sim, senhor. A Operação Federal está seguindo conforme suas instruções. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Advogado-geral. O título reverberou na mente de todos os presentes como um terremoto. Amanda vacilou, agarrando-se a uma cadeira para não desabar. Operação Federal. A senhora Coleman gaguejou, confusa. Que Operação Federal? Daniel levantou-se, sua postura mudando completamente, dominando o ambiente. Senhora Coleman, Coronel Coleman, talvez seja apropriado que eu me apresente corretamente. Ele retirou uma carteira de cor do bolso interno. Daniel Washington, advogado-geral do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Divisão de Direitos Civis. A identificação oficial passou de mão em mão entre os convidados, que estavam atonitos. Advogado-geral, a terceira posição mais alta do Departamento Federal de Justiça, responsável por supervisionar processos federais de crimes contra os direitos civis em todo o país. Impossível, sussurrou Margaret Field. Você é jovem demais. Você é negro. Daniel completou com tranquilidade: sim, sou. E também fui responsável por todas as investigações federais de discriminação racial neste estado nos últimos 3 anos. Amanda finalmente desabou numa cadeira, seu vestido de noiva espalhado ao seu redor como pétalas murchas. Daniel, por favor, o quê? Implorou. Por favor, não revele como você falsificou provas no caso Harrison contra o Departamento de Habitação há 3 anos. Não mencione como aceitou subornos da Whitfield Construções para enterrar casos de discriminação habitacional. Daniel retirou uma pasta de sua maleta. Oh, por favor, não discuta como você pessoalmente destruiu as vidas de 17 famílias negras ao negar-lhes moradia através de práticas ilegais. Robert Jr., o noivo, olhou para sua nova esposa com horror crescente. Amanda, sobre o que ele está falando? Robert, eu posso explicar, ela respondeu, tentando recuperar o controle da situação que rapidamente se tornava insustentável. Durante os anos de faculdade, Daniel mergulhou em uma experiência que muitos considerariam sombria. Ele trabalhou como advogado interno para a Coleman Enterprises, uma empresa que se destacava no setor imobiliário, mas que ocultava segredos de práticas discriminatórias. Com uma determinação incansável, Daniel começou a expor as verdades que estavam enterradas sob camadas de corrupção e injustiça. Certa vez, ele foi desafiado a explicar como redigiu contratos discriminatórios que, de maneira ardilosa, excluíam minorias dos empreendimentos imobiliários da família Coleman. Com um olhar sério, ele revelou que, em troca de pagamentos secretos que totalizavam impressionantes $200.000, seu papel era garantir que certas comunidades nunca tivessem acesso a habitações decentes. A sala ficou em silêncio, enquanto as palavras de Daniel ecoavam como um trovão. O coronel Coleman, visivelmente perturbado, tentou recuperar o controle da situação. Essas são acusações infundadas, ele protestou, mas Daniel não se deixou abalar. Ele fez um sinal para Martínez, que imediatamente convocou uma equipe de agentes federais. Em questão de instantes, pelo menos uma dúzia de agentes do FBI, com coletes à prova de balas e distintivos visíveis, cercaram as saídas, como se fossem sombras surgindo do nada. Coronel Coleman, Daniel continuou, sua voz firme e autoritária, você está sob investigação por violações federais da Lei de Habitação Justa, conspiração para privar cidadãos de seus direitos civis e lavagem de dinheiro através de sua empresa de construção. A tensão na sala aumentou quando Robert Jr., em um ato de desespero, agarrou o braço de Amanda. Você mentiu para mim. Disse que trabalhava com direito corporativo, não com isso, exclamou ele. Daniel, com uma formalidade que cortava o ar, declarou, Amanda Coleman, você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você em um tribunal.
A angústia tomou conta de Amanda. Não, ela gritou, sua voz transbordando de desespero. Daniel, fizemos um acordo. Você disse que, se eu colaborasse. Daniel arqueou a sobrancelha. Senhora, você teve 3 anos para cooperar voluntariamente. Em vez disso, decidiu-se casar com a família que estava investigando, mudar seu nome e tentar enterrar as evidências. Margaret Whitfield, que havia tentado se afastar discretamente, foi bloqueada por 2 agentes federais. Senhora, precisamos que fique para interrogatório, um deles afirmou. Interrogatório? Por quê? Whitfield questionou, enquanto Daniel explicava que a Whitfield Construction era uma das empresas centrais na investigação. Discriminação sistemática em habitação pública. Uso de fundos federais em projetos que intencionalmente excluem minorias. Suborno a funcionários públicos. Uma das convidadas tentou registrar a cena com seu celular, mas um agente gentilmente pediu que ela parasse. Esta é uma operação federal ativa. Todos os dispositivos de gravação devem ser entregues para análise. O peso da verdade finalmente desabou sobre Amanda. Eu não sabia. Eu era jovem. Eu precisava do dinheiro. Disseram-me que era legal, que era apenas otimização de contratos. Daniel, com um documento em mãos, leu: você pessoalmente rejeitou 847 solicitações de habitação com base apenas na adequação cultural, um eufemismo que seus próprios e-mails internos definem como manter elementos indesejáveis fora de nossas propriedades premium. Robert Jr. se afastou fisicamente de Amanda, chocado e desapontado. Jesus Cristo, Amanda, quantas famílias você prejudicou? Daniel continuou a leitura, revelando que as práticas orquestradas por ela e implementadas pela Coleman Enterprises resultaram na negação de moradia para cerca de 2.000 famílias, principalmente afro-americanas e latinas, entre 2019 e 2022. Com a revelação, Amanda desabou em uma cadeira, a gravidade da situação a esmagando. Isso vai destruir nossa família, nossa empresa, nossa reputação, ela murmurou, enquanto a realidade se tornava cada vez mais sombria ao seu redor. Em um clima tenso e carregado de emoções, Daniel encarou o coronel, sem demonstrar compaixão. Você deveria ter pensado nisso antes de implementar práticas sistemáticas de discriminação, declarou, com firmeza. O coronel, em um último esforço desesperado, tentou se defender: você não tem autoridade para conduzir operações em nossa propriedade privada sem um mandado. Com um gesto calmo, Daniel sinalizou para um agente, que se aproximou com uma pasta oficial em mãos. Mandado de busca e apreensão federal, assinado pelo juiz federal Thompson esta tarde. Este documento autoriza uma busca completa nesta propriedade, incluindo todos os documentos financeiros, correspondências e dispositivos eletrónicos relacionados às práticas empresariais da Coleman Enterprises. Martínez, o xerife, se aproximou de Daniel com respeito. Senhor, encontramos os servidores de backup no escritório da casa. Todos os e-mails dos últimos 5 anos estão sendo copiados, conforme suas instruções. Excelente. E os documentos financeiros? Daniel indagou, já sabendo da resposta. 3 cofres localizados. Contadores federais estão catalogando todo o conteúdo. Enquanto isso, Amanda olhava ao redor do salão, em pânico absoluto. Os convidados, pessoas que ela havia tentado impressionar e conexões sociais que esperava cultivar, agora a olhavam como se fosse uma criminosa federal sendo presa no próprio casamento. Robert Jr., tomado pela indignação, retirou sua aliança e a colocou sobre a mesa. Eu não posso ser casado com alguém que... Ele balançou a cabeça, se afastando dela de forma definitiva. Daniel observou a cena com satisfação profissional, mas não pessoal. Xerife Martínez, certifique-se de que todos os convidados forneçam informações de contato para possíveis depoimentos. Esta investigação vai além das ações da família Coleman. À medida que os agentes federais começaram a escoltar pessoas-chave para serem interrogadas, Daniel conferiu seu relógio. 3 anos de investigação meticulosa, 8 meses de planejamento, e agora, 4 horas de documentação sistemática da discriminação em tempo real. A Justiça Federal operando exatamente como deveria. Amanda foi levada, de algemas e ainda vestida de noiva, passando pelos mesmos garçons e funcionários que haviam testemunhado sua humilhação silenciosa horas antes. A ironia daquela situação não passou despercebida por ninguém. Enquanto as vans do FBI se preparavam para transportar os detidos, uma pergunta pairava no ar: seria possível que um sistema inteiro de privilégios e discriminação finalmente enfrentasse consequências reais? E, mais importante, quantas outras famílias poderosas estariam assistindo às notícias naquela noite, percebendo que seus próprios segredos poderiam estar a uma investigação federal de serem totalmente expostos? 6 meses depois, Daniel assistia ao noticiário local de seu escritório em Washington. Coleman Enterprises declara falência após escândalo de discriminação federal, anunciou o âncora.
Amanda Coleman condenada a 5 anos de prisão federal. O xerife Martinez havia sido destituído do cargo. Margaret Whitfield havia perdido sua construtora e enfrentava a falência pessoal. O coronel Coleman, aos 72 anos, passaria seus últimos anos pagando multas federais que consumiram toda a fortuna da família. Robert Jr. anulou o casamento em tempo recorde, mudando-se para outro estado para escapar do escândalo. O Grand Palace fechou suas portas permanentemente, após perder sua licença por discriminação sistemática. Era um novo capítulo na luta contra a injustiça, e Daniel sabia que o impacto daquelas ações reverberaria por muito tempo. Daniel abriu uma carta escrita à mão, seu coração acelerando ao reconhecer a caligrafia cuidadosa. Sr. Washington, começava a missiva. Meu nome é Jennifer Martinez, filha do ex-xerife. Queria agradecê-lo por expor a corrupção do meu pai. Nossa família finalmente pode recomeçar com honestidade. As palavras dela ressoavam fortemente em sua mente, como um eco de esperança. Semanas se passaram e Daniel começou a receber dezenas de cartas semelhantes, cada uma trazendo um vislumbre de novos começos e gratidão. Entre elas, havia uma que o tocou especialmente. Thomas, o garçom que o havia ignorado no casamento, agora estava inserido em um programa federal de reintegração, um projeto que Daniel supervisionava pessoalmente. Sr. Thomas havia dito em seu primeiro dia, aprendi que a dignidade não tem cor. O Natal passado trouxe uma surpresa inesperada. Daniel recebeu uma foto que fez seu coração se encher de alegria. Na imagem, 17 famílias afro-americanas e latinas posavam diante de novas casas, construídas com os fundos recuperados da investigação sobre os Coleman. As crianças, com sorrisos brilhantes, brincavam em jardins que antes eram apenas o cenário de sonhos negados. A investigação federal sobre discriminação habitacional sistemática agora se tornava um modelo nacional, inspirando outras iniciativas por todo o país. Daniel havia transformado uma celebração da discriminação em um catalisador para reformas que beneficiaram milhares de famílias. Naquele casamento, tentaram fazê-lo se sentir pequeno por causa da cor de sua pele. No entanto, o que realmente revelaram foi a pequenez de seus próprios caráteres. A verdadeira vitória não estava em destruir os Coleman, mas em construir um sistema onde nenhuma criança teria que crescer sabendo que sua cor determinaria suas oportunidades. A justiça verdadeira não grita. Ela trabalha silenciosamente, produzindo resultados que ecoam por gerações. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais relatos sobre como a perseverança transforma a injustiça em mudanças duradouras.